No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância de virtudes morais no ambiente corporativo e também da possibilidade de você ser avaliado com base em suas competências pessoais e profissionais com a meritocracia. Para conversar sobre estes temas, nós temos conosco hoje o consultor e headhunter Hamilton Fonseca. Olá, Hamilton, bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde, Paula. Obrigado por mais essa oportunidade de estar com esse público tão qualificado da estação Business School. O Hamilton Ferreira Fonseca é graduado em Administração de Empresas, possui especialização em Recursos Humanos com ênfase em Psicologia Organizacional. O Hamilton é diretor-geral da consultoria Hamilton Fonseca, atua no segmento de consultoria em Recursos Humanos há mais de 22 anos, atendendo empresas e profissionais nos estados do Paraná e de São Paulo. Começando essa nossa conversa, Hamilton, o que as empresas buscam hoje nos profissionais? Que virtudes morais são importantes para as empresas? Paula, não é de hoje que nós ouvimos falar da necessidade das empresas estarem integradas também à comunidade em que elas vivem. Possivelmente, a prática e a divulgação de atividades ligadas à comunidade tenha sido algo recente, com a adoção, por exemplo, de projetos de voluntariado. Mas é algo que, para as empresas, principalmente as grandes corporações, terem os seus clientes fidelizados e terem os seus funcionários motivados, permanecendo nas empresas, elas estão dando uma ênfase muito importante aos valores morais que permeiam a cultura das organizações. Quais são os valores mais procurados, os valores que as empresas mais buscam? Nas procuras que nós temos feito de executivos, a gente nota cada vez mais, nas definições dos perfis dos profissionais que as empresas estão buscando, a inclusão de valores relativos a crenças e valores. Tanto crenças coletivas ligadas à escola, família e até espiritualidade, que tem um desdobramento muito claro no dia a dia do funcionário de uma empresa, que, por exemplo, ele pode ter uma atitude mais colaboradora com o seu colega, eventualmente um colega novo de trabalho, sem precisar assustado com a permanência de gente nova na empresa. Então, ter um colaborador que tem virtudes morais que foram mapeadas na seleção, implica em ter um profissional que está mais envolvido e pode ter uma assertividade e eficiência maior dentro do ambiente de trabalho. Isso pode promover práticas como de um comércio mais justo, como uma ética maior nas relações profissionais, entre outras. Isso é correto? O conceito de comércio justo está diretamente, intimamente ligado a essa visão da empresa situada no mundo. Então, uma grande corporação, ela quando tem práticas de transparência nos seus balanços, na sua preocupação com o consumidor, ela também agrega um valor a isto que internacionalmente é reconhecido como um selo de qualidade. É um selo que permite que o consumidor identifique naquela empresa ações práticas e corretas dela em relação à comunidade. E isso cria uma sociedade em rede? Isso cria uma sociedade em rede. A bem da verdade, isso faz parte da sociedade que está distribuída em rede. Em que a empresa ela tem uma atuação mundial e ela pode ser percebida por todos no mundo inteiro. São as facilidades da tecnologia da informação aplicada à comunicação. Hamilton, além das virtudes morais, as empresas também avaliam os colaboradores com base em suas competências pessoais, competências profissionais. Existe uma forma para avaliar as pessoas através da meritocracia. Eu queria que você explicasse melhor o que é a meritocracia. Boa pergunta. Quando uma empresa pensa em criar conceitos e políticas de trabalho que contribuam para reter os seus funcionários, ela precisa ter critérios de avaliação, métricas que possam contribuir para que ela avalie adequadamente os seus funcionários e premie também esses funcionários. Uma das práticas mais antigas no conceito moderno de administração é a chamada meritocracia, que é um sistema, um conjunto de avaliações que permite que a empresa identifique características virtuosas nos seus funcionários com base nos méritos e valores pessoais e profissionais e também no conjunto de realizações. Há que sim quem questione se a meritocracia ela ainda tem
força de vida e ela é boa tanto para empregados como para funcionários. Existem modelos de avaliação, por exemplo, 360 graus, que uma vez incorporados dentro de uma estrutura nova, pode ajudar bastante a empresa e não depender só de um conceito, não é antigo, mas um conceito que pode ser melhor atualizado para avaliar seus talentos. Então, mesmo assim, o funcionário deve estar atento aos seus valores, sabendo que ele pode ser avaliado com base em seus valores, em seus princípios, sendo pela meritocracia ou por outros métodos. Justamente. As empresas estão hoje fazendo um uso bastante eficiente de ferramentas e processos de avaliação que permitam que ela conheça melhor o seu funcionário, né? Enfim, é o termo já conhecido, mas se uma empresa trata um funcionário como um ser humano, né, com certeza ela vai reconhecer nesse ser humano muito mais capacidade e potencial dele se desenvolver na empresa e com mais eficiência. Perfeito. Nós estamos conversando hoje com o Hamilton Fonseca, ele é headhunter e consultor, conversando sobre questões ligadas à carreira, questões ligadas à avaliação do profissional e suas virtudes morais. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje com o headhunter e consultor Hamilton Fonseca. Hamilton, mudou muita coisa nas relações profissionais, dentro das empresas, em relação também à hierarquia. Como se estabelece hoje essas relações? Paula, é inevitável que o mundo, com a velocidade das informações impactando diretamente das empresas, que o mundo das empresas não possa ter feito mudanças, tanto físicas, como nas relações entre os funcionários, nos níveis hierárquicos que compõem uma empresa. Seja ela tendo hoje um formato de estrutura piramidal, com a hierarquia do presidente, o vice-presidente, o diretor, o gerente, o supervisor, ou seja um modelo que não obedeça mais essa estrutura matricial, podemos dizer. Ou seja, as possibilidades dos funcionários hoje terem um desempenho mais pleno nas suas funções, independente do grau hierárquico que eles desempenham, reflete muito a preocupação que as empresas estão dando ao valor de cada profissional, como se fosse
músico de uma orquestra. Hamilton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a geração Y. Essa geração já está há algum tempo no mercado, o mercado já teve um tempo de compreendê-la. Essa geração respeita virtudes morais? Como essa geração atua? Ela segue princípios? Ela segue vários princípios éticos e morais? Sim, eu diria, Paula, mas de uma maneira ainda muito própria, até porque a chamada geração Y são os rebeldes com causa, ou rebeldes bem-sucedidos, né? Essa turma é muito competente e muito ávida por conhecimento e realizações. Essa geração Y cresceu numa época de boom econômico e, historicamente, foram criados por pais muito generosos e que criaram hábitos, enfim, que deixaram essa geração mal acostumadas. São os mimados. São os mimados competentes, bem estudados, com cursos fora, com 2, 3 idiomas. Então, ainda é um fenômeno de empreendedorismo, eu diria, porque em boa parte essa geração Y, ela tem uma principal característica que é ser empreendedor. E o empreendedor, ele embora tenha o respeito a regras que ele precisa cultivar e exercitar para atingir os objetivos, mas ele é muito prático em como chegar até lá. Algumas vezes precisando de atalho, e algumas vezes sendo um pouco rebelde em se subordinar a regras e a hierarquias. E o tempo, muitas vezes, de decisão e de maturação dentro das empresas. Então, eu diria que essa geração ainda está para ser melhor compreendida, e principalmente essa geração precisa definir melhor também se essa atitude de rebelde sem causa, porém com competência, tem de fato aderência a programas de, por exemplo, de retenção de funcionários. Hoje, por exemplo, um executivo ou um gerente que permanece mais de 5 anos ou 6 anos numa empresa, ele pode ser considerado para o mercado como alguém que parou um pouco no tempo e não se reciclou e não teve experiências diversas. Então ainda as duas coisas se contrapõem, porque reflete um pouco como a sociedade hoje do conhecimento, com a informática, está se comportando, em contraponto à sociedade da chamada era industrial. Mas existe ainda o conflito entre gerações? Os princípios das gerações X, dos baby boomers, entram em conflito com a geração Y dentro do ambiente corporativo? Eu diria que existe um conflito bem administrado, um bom conflito, porque, por um lado, essa geração mais jovem empurra ou pressiona a geração dos veteranos a terem um posicionamento mais ousado, ou mais empreendedor, ou mesmo de correr riscos, né? Por outro lado, a geração mais jovem também tem aí que reconhecer a importância da experiência e do saber acumulado que os veteranos trazem. Então eu acredito que com o tempo isso já está ocorrendo, existem empresas que estão mixando o seu corpo gerencial e executivo entre executivos grisalhos, né, e executivos mais jovens. Isso é lucro para todos. Hamilton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência que as pessoas passam dentro das empresas. É fato que muitas pessoas passam grande parte do seu tempo dentro do ambiente de trabalho, até menos do que gostariam, menos tempo com a família. Como se dá essa relação, como as empresas e como os profissionais devem lidar com essa questão? Pois é, Paula, isso remete necessariamente a uma escolha que nós fazemos do que vamos trabalhar, porque se nós passamos 10 horas, às vezes 12 horas em torno do trabalho, na ida, na volta e durante, é importante nós decidirmos, escolhermos muito bem o que queremos fazer, né? De tal forma que o profissional ele não se estresse, ele não se canse em fazer algo que ele gosta. Normalmente as pessoas mais bem-sucedidas naquilo que fazem e trazem resultados, elas têm paixão pelo que fazem, né? Ou elas aprendem a gostar do que fazem para sentir orgulho do resultado do próprio trabalho. Hamilton, como as empresas devem lidar com essas questões éticas? Se a pessoa, por exemplo, tem uma conduta inadequada no ambiente de trabalho, como a empresa deve lidar com essa questão? É possível ou é preciso preservar sempre o funcionário? Como lidar com essas questões polêmicas, essas questões mais difíceis? Hoje, cada vez mais, a empresa interessada em valorizar plenamente o seu talento, não só o executivo, mas o seu funcionário operacional, ela procura saber
quais valores esses profissionais cultivam, né? Enquanto pais, enquanto cidadãos, se eles estão exercendo algum trabalho como voluntários. Por exemplo, o fato de um profissional, de um executivo, ter uma atividade voluntariada, seja junto a alguma organização não governamental, ou seja através de alguma empresa, alguma instituição que a própria empresa traga para ele contribuir, isso demonstra que o profissional ele tem mais consciência de como ele é como cidadão, como pai, enfim, como companheiro, como esposo. E isso, por incrível que pareça, traz benefícios para a empresa, enquanto ele ser um profissional estável e apresentar um comportamento mais previsível, digamos assim. Que ótimo. Eu quero voltar a falar sobre essa questão de valores e visão, mas isso daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um intervalo. Você que nos assiste, não saia daí, é rapidinho. Voltamos já. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês e dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Networking. Estação Melhor Perfil de Alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação Melhor MBA do Sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando sobre valores, virtudes morais e outras questões relacionadas à carreira. Para conversar sobre esse assunto, nós temos conosco hoje o Hamilton Fonseca, que é consultor e headhunter. Hamilton, eu queria conversar um pouquinho sobre valores das empresas. As pessoas, quando vão trabalhar numa empresa, elas precisam concordar com os valores, com a missão, com a visão dessa empresa. E caso essas pessoas não concordem, ainda é possível trabalhar nessa empresa? É um fato curioso, até alguns anos atrás você não pensava em conhecer muito o seu empregador, bastava que ele lhe oferecesse um emprego, um desafio para você, enfim, bom salário. Um bom salário, dar o máximo de você. Hoje as pessoas estão, assim como preocupadas quando estão numa gôndola de supermercado, elas têm uma preocupação em saber se aquele produto que ela vai consumir de alguma maneira agride a natureza, né? As empresas hoje estão sendo observadas pelos profissionais quanto às práticas de cidadania que aquela empresa exerce. Se ela, por exemplo, não polui em algum rio,
ou, por exemplo, se as crenças que ela adota na sua cultura organizacional valorizam aspectos ligados à família, ligados à tradição, ligados a costumes que perenizem a presença da empresa no mercado. Ou seja, é uma empresa que não está aí para abrir uma empresa, se instalar em algum lugar e depois, com a falta eventualmente de diferimento de impostos, ela resolva sair daquele lugar. Ou seja, ela está totalmente comprometida com a permanência dela no local e quer com isso integrar a sua força de equipe, os seus funcionários, também com valores que vão de acordo com os dela. Então as empresas já compreenderam que elas possuem grande responsabilidade hoje, a tão falada, a tão citada responsabilidade social. Eu queria que você citasse alguns exemplos de empresas que possuem essa característica de empresa cidadã. Sem poder mencionar abertamente o nome de algumas empresas, mas particularmente uma situação de uma empresa de indústria de papel situada no oeste paranaense, cujo nome do município chama-se Ibema, demonstra a presença de uma empresa que há mais de 50 anos atua na região, no segmento de papel e celulose, e que tem no seu credo organizacional a adoção de políticas que valorizem a permanência de funcionários na própria empresa, mesmo em decorrência de falta de vendas no mercado, por conta do mercado internacional. É um exemplo típico de uma empresa que construiu uma fábrica no interior do Paraná, mesmo contrário a estudos técnicos que não recomendavam como sendo o melhor local. A empresa insistiu no investimento justamente para preservar antigos funcionários que ela iria perder, e eles iriam perder também os seus empregos. E deu certo? A empresa conseguiu sucesso? E deu certo, o mercado reagiu, a empresa precisou fazer um investimento com capital próprio, digamos, e terminou construindo a fábrica, e hoje funcionários que têm mais de 20, 30 anos de organização não precisaram sair da empresa e permanecem. Quais seriam suas dicas, Hamilton, para os empresários, os gestores que nos assistem, que queriam explorar melhor essa questão das virtudes morais, queriam aplicar isso melhor em suas empresas? Primeiramente, que recomendem as áreas de recursos humanos, os dirigentes e empresários recomendem as áreas de recursos humanos, que já na fase de seleção se busque na definição do perfil do profissional que se vai buscar, com os aspectos técnicos, acadêmicos, e também que se procure valorizar os aspectos comportamentais dos profissionais relativos a crenças e valores. Saber também se os seus funcionários que vão fazer parte da equipe, eles trazem os valores que se coadunam, que vão de encontro com os valores da organização. Valores de preservar o patrimônio, de preservar a ideia do lucro e do resultado, de trazer a comunidade mais próximo da organização, e projetos principalmente na área de educação. Existem várias grandes empresas que têm hoje plataformas muito bem claras, voltadas para educação e cidadania. Hamilton, essa prática de olhar para o lado, de ter uma atitude com mais responsabilidade, pensando na cidadania, é algo novo aqui no Brasil? Já existe há quanto tempo? É uma prática comum aqui já no nosso país? Não é uma prática muito antiga e também não muito nova. Eu diria que por volta de 30, 35 anos, já grandes empresas, tanto nacionais como grupos, como corporações internacionais, têm na sua crença organizacional, e não é só discurso, porque uma coisa é a empresa adotar um discurso de marketing para dizer que cuida do meio ambiente ou que adota uma determinada instituição para fazer uma caridade, mas é ter um comprometimento mais de longo prazo com a sociedade. Isso demonstra que a empresa veio para ficar e permanecer há mais tempo contribuindo, não só no seu lucro, mas para o desenvolvimento econômico e social de um país. Essa prática nós copiamos de países de fora, fato que eles utilizam mais essas ideias do que nós, isso é correto? Sim, sobretudo os europeus, que têm, por conta de ser uma região com uma vivência de várias guerras, de várias situações, eles sentem a necessidade de comprometer mais os seus funcionários e ter os seus talentos por mais tempo nas organizações, e tendo uma preocupação de se inserir nas comunidades.
Não é uma empresa que tem um desenvolvimento e, por outro lado, por exemplo, polui o rio, né? Então, hoje, isso não é uma prática mais concebida dentro das organizações. Pensando nessas ideias de virtudes morais, o que não pode ser deixado de lado nesse relacionamento entre profissionais e empresas? Quais seriam suas dicas finais? Que os profissionais procurem escolher bem os seus futuros empregadores ou as empresas que trabalham, se a empresa de fato tem a prática de uma cultura organizacional que contemple não só o mundo do lucro e do produto dela, né? Se a empresa tem práticas de ações que tornam uma empresa cidadã, preocupada com escola, com educação, com o bem-estar do seu funcionário, com a qualidade de vida do seu funcionário. Porque assim, o funcionário estando bem, ele vai retribuir para a empresa no dia a dia, na produtividade. Que ótimo. Hamilton, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E antes de encerrar o programa, eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura. Você que nos assiste, você pode ter acesso a todos os artigos que o Hamilton já escreveu em sua coluna semanal no Jornal do Estado. Eu gostaria que você deixasse o endereço e convidasse as pessoas para terem acesso, né, para lerem seus artigos. Muito bem. É uma oportunidade nova que estamos tendo de, semanalmente, assinar a coluna no Jornal do Estado, na versão impressa, e no portal Bem Paraná, em que é fácil identificar www.bemparaná.com.br/carreira e companhia. São temas ligados, Paula, a mercado de trabalho, novas profissões, necessidade dos profissionais de se atualizarem, o mundo de mercado de trabalho e empresas. Obrigada mais uma vez pela presença, Milton, e você que esteve nos assistindo, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, mas assim termina mais um programa Gestão Eficaz. Nos vemos no próximo programa. Até lá!